Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Então, hoje a gente finaliza essa parte de industrialização geral com o capítulo do trabalho no Fordismo e no Toyotismo, tá certo? Então a gente vai entender como é que se deram as relações de trabalho no mundo nos últimos 100 anos aí, como elas passam do chão da fábrica para outros setores da economia, inclusive, tá? E como é que o Estado também se relaciona com isso, uma vez que, uma coisa bem importante aqui, as relações de trabalho elas vão ter determinadas características em determinados momentos da história, justamente por conta da postura que o Estado tem, tá? No sentido de regular ou não essas relações de trabalho. Me entenderam? Tá, então o Estado vai ter um papel importante aí na medida em que ele se propõe a regular ou não essa relação entre patrões e empregados. Isso vai mudar ao longo do tempo, isso vai variar de acordo com o momento histórico, tá certo? E é por isso que nós vamos ver hoje também as chamadas doutrinas econômicas, que dão conta exatamente disso. Qual é a postura que o Estado está tendo em relação à economia naquele momento? Tá certo? Então vamos tentar entender como é que isso acontece, beleza? Vamos aqui para os nossos slides e justamente em função disso eu quero começar falando sobre o liberalismo clássico, tá certo? Que vai lá do século XIX até 1933, tá certo? Esse camarada que está aparecendo aqui é o Adam Smith, o idealizador do liberalismo clássico, um dos maiores teóricos da economia, né, no mundo, um liberal clássico. Ele vai ser autor desse livro chamado A Mão Invisível, e ele também vai ser autor de um outro clássico chamado A Riqueza das Nações, tá certo? Então ele vai ser, sem dúvida nenhuma, a principal cabeça pensante do liberalismo clássico, que dizia o seguinte, olha lá, que o Estado vai garantir o respeito à propriedade privada e o Estado vai garantir o respeito aos contratos. Mais nada. Tá certo? Então percebam que é uma atuação do Estado, tá? Bem tímida. O Estado ele não se envolve em muitas coisas, não vai se envolver nas relações de trabalho. Vai se envolver somente no seguinte sentido, olha, você tem um contrato comigo, está assinado por ambas as partes, o Estado vai garantir ali a manutenção do que está escrito. É igual o jogo do bicho. Né? Já viram lá no boletim do jogo do bicho? Vale o escrito? É isso. Tá certo? Então, tem um papel, tem um contrato dizendo qual é a obrigação de um e qual é a obrigação de outro, beleza. Está acordado entre vocês, assinado, carimbado, reconhecido, firma, tudo bonitinho, o Estado garante aquilo. Então, reparem que ainda não há, por parte dos estados, preocupação com leis trabalhistas, preocupações com salário mínimo, esse tipo de coisa ainda não existe. Tá? Tem a negociação entre patrões e empregados, foi feito o contrato, leva lá, que o que está escrito eu garanto. Agora, não está aqui, esquece, o Estado não vai se meter, o Estado não vai se envolver. Tudo bem? Então, ao longo aí do início do século XX, o iniciozinho do crescimento do Fordismo, tá? O Fordismo ele vivia dentro do âmbito do liberalismo clássico, tá certo? Em que não havia as leis que a gente conhece hoje, em que não havia essa interferência do Estado ainda na economia. Por que que isso muda? Vamos lá, isso vai mudar porque em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Nova York. E na época, muita gente atribuiu essa grande crise, né, também chamada de Grande Depressão, ao liberalismo clássico. As pessoas vão dizer, olha, vocês deixaram a economia andar sozinha, vocês deixaram a economia muito solta, sem mecanismos de controle, e o que nós tivemos? O que aconteceu? Isso aí, aconteceu uma crise que teve como grande ícone a quebra da maior bolsa de valores do mundo. Tá certo? Então, a partir daqui, começou a se pensar em uma nova maneira do Estado se relacionar com a economia. Tá? E, em 1933, foi assinado um novo acordo chamado de New Deal, beleza? Nos Estados Unidos, apesar de esse economista aqui ser britânico, assim como Adam Smith era escocês, tá? O John Maynard Keynes, que é esse cara aqui, ele é inglês, tá certo? E ele vai propor uma nova relação do Estado com a economia, que é uma relação de maior intervenção.
Então, vai ser assinado um novo acordo, vai ser assinado esse tratado que eles vão chamar de New Deal. A partir daí, você vai começar a ter leis de trabalho formal, tudo isso idealizado e garantido pelo Estado. Então, o Estado vai estabelecer coisas como direito a férias remuneradas, folgas remuneradas, um salário mínimo. Tá? Tudo isso não vai ficar definido na relação entre patrão e empregado, vai ficar definido por leis que o Estado vai bancar. Entenderam a diferença aí? Antigamente, né, no passado, lá no século XIX, no início do século XX, ou seja, no contexto do liberalismo clássico, não havia nada disso por parte do Estado. O Estado, lavava as mãos, certo? Agora não. A partir de 1933, o Estado vai propor regras. O Estado vai elaborar leis e vai dizer para os patrões, olha, vocês têm que seguir isso aqui. Tá certo? Então, é um momento em que o Estado vai intervir mais na economia e vai se criar, inclusive, essa ideia, esse conceito de trabalho formal, tá? De trabalho formalizado. Tranquilo? Então, além do trabalho formal, vai haver o fortalecimento dos sindicatos, isso é um outro dado importante, e os acordos eles não vão ser mais acordos individuais, vão ser acordos coletivos. Os sindicatos eles são regulamentados pelo Estado, eles são reconhecidos pelo Estado, e eles vão representar os trabalhadores na negociação com os patrões. Ok? Então, a gente pode supor que nesse período os trabalhadores tinham um pouco mais de força, porque eles em grupo conseguiam negociar condições muito melhores do que individualmente. Tá? Em grupo, eles tinham um poder de barganha muito maior, porque aquilo que eles estavam reivindicando era uma reivindicação que servia para todos. Tá certo? Então é claro que isso, na hora lá de negociar com os patrões, acabava dando muito mais peso, acabava dando muito mais força. Uma característica aí desse trabalho fordista que acabou indo para, como eu disse, para fora do chão da fábrica, para fora dos muros. É o horário de entrada certinho, o horário de saída também, camarada desempenhar uma única função, ser remunerado por produtividade. Pode parecer tudo muito óbvio hoje para a gente, só que na época do liberalismo clássico não existia isso. Não existia essa regulamentação. Por isso que, na época do liberalismo clássico, muitos trabalhadores eles ficavam nas próprias fábricas, eles moravam nas próprias fábricas, eles tinham medo de ir para casa. Isso quem tinha casa, era um cenário de muita pobreza, eles tinham medo de ir para casa e de repente perder o emprego para outra pessoa. Perder o emprego não, perder o trabalho para outra pessoa que estivesse ali, mais próxima, que de repente ocuparia o lugar dele na frente da máquina. Já no Fordismo, e mais especificamente a partir de 1933 com o keynesianismo, esse tipo de prática não vale, esse tipo de prática não existe. O camarada ele tem uma segurança. Ele está ali respaldado pela carteira de trabalho, no caso aqui do Brasil, ele tem uma formalização e se o patrão quiser dispensar aquele funcionário, ele tem uma série de regras a serem cumpridas. Aqui no Brasil vai ter lá o fundo de garantia por tempo de serviço, vai ter uma multa rescisória, tudo isso vai ter que ser pago ao trabalhador, caso ele seja demitido e ele seja formalizado, ou seja, uma série de regras que foram respaldadas pelo Estado, tá certo? São respaldadas pelo Estado, é o Estado quem garante o cumprimento dessas regras, e é isso que dá o tom do chamado trabalho formal, tá certo? E é isso que vai vigorar em boa parte do século XX, tá? No Fordismo. Inclusive, o auge do Fordismo vai ser atingido com essas regras, tá certo? Inclusive aqui no Brasil, tá certo? As regras do trabalho formal, as regras do trabalho formalizado. Tudo bem? Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? E a gente volta para falar do neoliberalismo e de novas mudanças nas relações de trabalho, tá ok? Até lá!